Aleluia! Nós estamos trabalhando durante todo esse mês, falando sobre o poder e o agir do Espírito Santo, amém? Tem sido maravilhoso, já falamos sobre os dons, sobre os sinais, as maravilhas. Falamos semana passada, começamos o assunto de 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo fala sobre a busca do dom de profetizar. E vamos entrar hoje no assunto do dom de falar em línguas. Amém? Então é esse o tema, o assunto que nós vamos abordar aqui essa noite. O dom de falar em línguas é algo que nos é apresentado exclusivamente no Novo Testamento. Você não tem nenhum momento, não tem nenhum texto, nada que mostre para a gente que havia já liberadas sobre a humanidade, sobre os crentes, esse dom de falar em línguas. Isso nos é apresentado apenas no Novo Testamento. Amém? Então eu quero compartilhar aqui com vocês alguns textos, compartilhar com vocês algumas coisas práticas, ensinar algumas coisas, e no final do culto nós vamos sair todos daqui batizados no Espírito Santo, falando em línguas, cheios, transbordando. Vocês não se empolgaram nem um pouco com isso, ou vocês não acreditam nisso, eu não sei qual das duas coisas seriam pior. Se vocês não estão empolgados em serem tão cheios do Espírito Santo, ou se vocês não acreditam. Então eu vou falar de novo, no final desse culto nós vamos sair daqui cheios, batizados no Espírito Santo, falando em línguas. Amém? Então vamos lá. João capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso de número 16. Abre a sua Bíblia aí. Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Opa! Jesus está dizendo que Ele mesmo vai pedir ao Pai, e que o Pai trará a nós, nos dará um outro conselheiro, ou seja, não é Ele, está dizendo, um outro conselheiro, que ficará com vocês para sempre. Verso de número 17, que conselheiro é esse? Quem é esse conselheiro? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está com vocês. Pois ele vive com vocês e está com vocês. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo vive em você. A terceira pessoa da Trindade. Continua falando aí, a terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito do Deus Todo-Poderoso. O poder que se manifestou, criando o universo e tudo que nele há. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vive em você, Ele está com você. Olha para uma outra pessoa, segura a mão de outra pessoa que essa aí está desanimada, e diz assim: Ele vive em você, Ele caminha com você, Ele dorme com você, Ele trabalha com você, Ele vai para a faculdade com você, Ele entra no trem com você, Ele está com você. Aleluia! Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra nos garante que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a terceira pessoa da Trindade Santa, o poder que se manifestou criando o universo e tudo que nele há, está em você.
Vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. Mateus capítulo de número 3. Volta um pouco aí. Mateus capítulo de número 3. Verso de número 11. João Batista dizendo: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, o homem de quem Jesus disse que dos nascidos de mulher ele era o maior, está ali no Jordão batizando as pessoas, mas ele traz uma mensagem: eu estou batizando com água para arrependimento de pecados, mas está chegando alguém aí, está vindo alguém aí, que batizará vocês com o Espírito Santo. O mesmo capítulo, verso de número 16, o batismo de Jesus. Jesus se aproxima, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está ali no Jordão, batizando um, batizando o outro, e de repente na fila está vindo ali Jesus. Aí João olha para ele e diz: Senhor, o Senhor veio até mim para que eu te batize, eu é que preciso ser batizado por você. Aí Jesus diz assim: não, João, vai, vamos cumprir isso daí, vamos batizar, só para ficar feito. João então batiza Jesus. E o verso 16 diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre... Esse sobre é importante para a gente aqui. Quem estava aqui semana passada? Então se você não veio, você precisa assistir o culto da semana passada, é a aula que a gente já teve aqui. Então existe uma diferença do Espírito Santo estar em você e o Espírito Santo estar sobre você. Então aqui diz que assim que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele. Então anota uma coisa aí, ó, revisão, hein? O Espírito Santo em você é quando você é salvo, quando você entrega a sua vida a Jesus. Então o Espírito Santo imediatamente vem habitar em você. Quem crê aqui que Jesus é seu Senhor e Salvador? Então o Espírito Santo habita em você. Agora o Espírito Santo sobre você é quando você é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo em você é como se você tivesse tomado um copo d'água. E aí é o Espírito Santo em você. Você batizado no Espírito Santo é você dentro de uma piscina. Entendeu a diferença? Ele em você e você nele. O Espírito Santo em você vai gerar os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Lembra? Gálatas 5. Agora, o Espírito Santo sobre você, o batismo no Espírito Santo, vai gerar em você poder para realizar sinais e maravilhas. Vamos voltar um pouco naquilo que nós falamos no sábado passado, Atos capítulo de número 1, verso 8. Abre a sua Bíblia aí, irmão. Para de ser preguiçoso, está mal acostumado com o telão. Compra uma Bíblia para você, crente. Para com esse negócio de ficar só no celular. Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder. Receberão
quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha o derramar do Espírito Santo na igreja, Atos 2, verso 1. Os pentecostais dão uma segurada aí agora. Porque você fala para um pentecostal, abre em Atos 2, ele já começa. Os assembleianos, tem assembleiano aí que eu estou ligado. Dá um glória a Deus aí. Você viu a diferença? O assembleiano já faz, glória! Atos capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. 5 coisas que eu vejo aqui nesse texto que a gente precisa dar atenção. Primeiro, eles estavam reunidos. Diga, reunidos. Não, eles não estavam em casa dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir para um prédio, eu não preciso. Não, eles estavam reunidos. Como que a igreja do Senhor começa? Com eles reunidos. Não, eu sou igreja, eu não preciso ir para o prédio. Não, meu irmão, você sozinho, você não é igreja. Nós juntos somos igreja. Vai nessa de que você sozinho é igreja. Então, nós juntos somos igreja. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Meu braço cortado fora não faz parte do meu corpo. É só um membro sem vida. Então, eles estavam reunidos. Segundo ponto, eles estavam em comunhão. Eles estavam assentados naquele lugar. Eles estavam tendo comunhão. A Bíblia diz, quão bom e quão suave que os... Cadê os crentes aí? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Ai, pastor, eu estava ali na casa de não sei quem, fazendo uma comunhão com eles. Ele é crente, crê em Deus, é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Não, ele fuma um cigarrinho, ele toma uma bebidinha. Então a Bíblia diz que quão bom e quão suave é os irmãos viverem em comunhão. O Salmo 1 diz para você não se assentar na roda dos escarnecedores, não seguir o conselho dos ímpios. Então, a Bíblia diz, é bom estarmos entre irmãos e não é bom estarmos com os ímpios. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, que comunhão há entre as trevas e a luz? É só um parêntese na mensagem. Terceiro, não foi um vento. Eu sinto o poder de Deus aqui. Sopra o vento como no dia de Pentecostes. A Bíblia diz, um som como de um vento. Então não estava tendo um furacão ali, uma ventania. Imagina o cabelo das irmãs, as chapinhas. Até o meu cabelo ia bagunçar, que ele está grande agora. Então não era um vento, era um som. Um som que veio do céu, como de um vento impetuoso. Um som começou a encher aquele lugar. Enche, vamos lá, um som, enchendo.
enchendo, foi enchendo. Então era um som. Quarto, a Bíblia diz que todos ficaram cheios. A Bíblia não diz que alguns foram cheios, a Bíblia diz que todos foram cheios. Então aqui hoje não há exceção. Amém? Do mais preguiçoso, do que está caído, o que eu vim fazer aqui hoje? Você veio ser cheio de Espírito Santo, não se preocupa não. A Bíblia diz que todos ficaram cheios. E a Bíblia diz também que todos começaram a falar noutras línguas. E aqui eu começo a entrar no nosso tema então sobre o dom de falar em línguas. Eu quero apresentar para vocês 3 episódios de batismo no Espírito Santo da igreja primitiva, onde nós vamos observar que existe algo em comum nesses 3 episódios. Uma evidência de que aquelas pessoas haviam sido batizadas no Espírito Santo. E que evidência era essa? É que as pessoas começavam a falar em outras línguas. Aleluia! Então o próprio capítulo 2 aqui de Atos é um dos textos. O verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, falar em línguas não é algo que vem do ser humano. Falar em línguas não é uma língua que você aprende com um professor aqui. Então, nós temos o Henrique, que estava aqui orando depois do louvor, que é professor de inglês. Então, não dá para eu chegar lá e falar para o Henrique: Henrique, me ensina a falar línguas estranhas. Não, ele ensina a falar inglês. Línguas estranhas não vai rolar. Porque não é algo humano. Quem é que capacita? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então não adianta eu parar na sua frente e começar a chorar, falar assim: ó, vai, me acompanha, me repete igual eu aqui. Não vai rolar. É o Espírito que capacita. Um outro episódio, quando Pedro está na casa de Cornélio, Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Eu estou trazendo uma base para vocês, um ensino para vocês. E não esquenta não, que daqui a pouco não vai esquentar. Amém? Então Pedro está na casa de Cornélio. Cornélio é um centurião romano. É um capitão, um homem que coordena 100 soldados, por isso o nome centurião. Um gentil, não é um judeu. E aí você precisa entender essa segregação que havia, essa separação. Porque para o judeu, quem é o judeu? Judeu é aquele que veio do reino de Judá. Para o judeu, a promessa de Deus, a palavra de Deus, é apenas para aquele que veio do reino de Judá, é apenas para o judeu. Qualquer outro fora dessa linhagem é um gentil. Ele não tem direito, ele não está incluso. Lembra da passagem quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó? E aí o próprio texto de João 4 diz que ela achou estranho Jesus se comunicar com ela, porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? Então é um preconceito que havia da parte do judeu. Para o judeu, o gentil era tipo um doente. Ele não poderia entrar na casa de um gentil, ele não poderia ter contato com o gentil, ele não queria nada, né? Longe, passa longe, assim, eu quero distância. Então você precisa entender esse preconceito que havia, esse entendimento que o judeu tinha sobre o gentil, sobre aquele que era fora do reino, fora de Judá. E aí esse homem, Cornélio, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, que ele orava e que ele ofertava. E a Bíblia diz que um anjo aparece para Cornélio,
e diz para ele: as suas orações e as suas ofertas chegaram até o Senhor com um cheiro suave, que o agradou. E diz assim: olha, chama um cara chamado Pedro, que está em tal lugar, deu um endereço para ele. Olha o poder, hein? Olha o poder. Você já pensou? Já pensou nisso aqui, Michel? Você vai chamar tal pessoa que está em tal lugar e ele nunca ouviu falar de Pedro, não sabe de nada. Manda alguém lá chamar ele, deu o endereço certinho da casa e traz ele aqui que ele tem algo para te falar. Já pensou? Deus faz, irmão. Deus faz. Aí, ao mesmo tempo, enquanto Deus está falando com Cornélio, Pedro está tendo uma visão. Então Deus está trabalhando dos dois lados. Eu sempre acredito nisso, sabe? Que enquanto Deus está trabalhando na minha vida, Ele já está trabalhando em outro lugar. E a hora que essas duas coisas se juntar, é tipo Deus falando para Elias: vai para Sarepta, lá eu dei ordem para uma viúva te sustentar. E lá tem uma viúva miserável, com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha, dizendo: vou morrer. Quando os dois se juntam, eu sempre acredito nisso. E aí, Deus está lá falando com Simão, com Pedro. Desce, Simão tem uma visão de um lençol descendo dos céus, preso pelas quatro pontas, com vários tipos de animais, e Deus dizendo para ele: mata e come. E Simão: não, Senhor, jamais comi nenhum animal impuro. Mata e come. Não, Senhor, jamais eu experimentei nenhum animal impuro. Mata e come. Não, Senhor, jamais farei isso. E aí Deus diz para ele: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro tem essa visão. Quando ele está tendo essa visão, alguém bate na porta. Ele está lá no terraço, alguém bate na porta lá embaixo. Quem é? Os caras que Cornélio tinha mandado ir atrás dele. Quando Pedro desce, Pedro diz assim: já sei o que vocês querem, vamos lá para a casa de Cornélio. É Deus trabalhando nas duas pontas, Michael. Deus está trabalhando hoje aqui na tua vida, mas Deus está trabalhando em algum outro lugar. É na tua casa, é na tua família, na empresa, sei lá onde que é, irmão, mas vai chegar uma hora. Pensa o seguinte: eu estou a semana inteira com esse texto queimando no meu coração. Deus trabalhando em mim. E aí você a semana toda, alguns pensando: vou ou não vou para o culto? Uma guerra, uma batalha. Vou, não sei. Ai, estou com preguiça. Não sei. E aí você veio. Aí o que está acontecendo hoje? Pedro chega na casa de Cornélio. Pedro não podia nem entrar. Pedro entra para um culto no lar na casa do irmão Cornélio. Atos capítulo 10, verso 43. Pedro está pregando, Pedro está falando sobre Jesus. Pedro está pregando ali, apresentando o evangelho num culto no lar. Ele está dizendo: olha, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. O que Pedro está fazendo? Está pregando, falando sobre Jesus. Ou seja, esses caras ainda não tinham nem ouvido falar sobre Jesus. Eram boas pessoas, oravam, davam ofertas, mas ainda não eram convertidos ao caminho, ainda não eram convertidos ao cristianismo. Pedro está apresentando as boas novas, Pedro está pregando o evangelho, Pedro está apresentando a obra da cruz, aleluia! O que acontece? Verso 44. Isso aqui é extraordinário, irmão. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro está ali pregando, falando de Jesus, falando da cruz, falando da graça, falando do amor. E o que acontece? O Espírito Santo desce e toma todos que estavam ouvindo. Existe um detalhe aqui sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Diga: não foi sobre todos que estavam na casa. Foi sobre todos que ouviam a mensagem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o foco não está no lugar. O foco está na mensagem.
Tem muita gente achando que porque está na igreja está tudo certo. Meu irmão, não é você só estar aqui na igreja. É você estar ouvindo a mensagem. Jesus diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque tem muita gente que está aqui, mas não está. Está me entendendo? Está aqui, mas está aqui? Está aqui, mas está aqui? Não, não está. Por que as coisas não acontecem na minha vida? É porque você está aqui, mas não está. Sobre todos que ouviam a mensagem. Agora olha o verso 45. Coloca aí pra gente. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Percebe que para eles era tipo um absurdo? Era tipo, caraca, até os gentios estão recebendo o Espírito Santo. Até. É que eles ainda não estavam entendendo que a mensagem transforma. Meu irmão, não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa se é homem, se é mulher, não importa o pecado que você cometeu, não importa a sua origem, não importa se você é pobre, se você é rico, a mensagem tem poder para transformar a sua vida. A mensagem da graça te prepara para receber o Espírito Santo de Deus. Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pois os ouviam falando em línguas. Qual que era a principal evidência? Eles olharam e disseram assim, ó, esses homens foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Como que eles souberam? Porque eles olharam para eles e os ouviam falando em línguas. Verso 47. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Agora, olha o escândalo. Eles foram batizados no Espírito Santo, e eles não eram nem batizados nas águas ainda. Então, dá para ser batizado no Espírito Santo, mesmo sem ter sido batizado nas águas? Dá. Quem aqui ainda não é batizado nas águas? Quem aqui ainda não é batizado nas águas? Levanta a mão. 2 minutinhos aqui para eu falar sobre batismo. Não é o batismo que te salva. O batismo, ele não vai fazer com que você não peque mais. O batismo, ele não vai te santificar, não vai te perdoar, não vai te curar. Não, não vai. Pastor, então o que é o batismo? 2 formas que eu sempre explico para todo mundo que ainda não é batizado. Primeira, o dia que o Arthur, meu filho mais velho, nasceu, o médico entregou ele nas minhas mãos, ele já era meu filho, sim ou não? Meu filho. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir até o cartório de registro civil e registrar o Arthur com meu nome. Ele já era meu filho, mas eu tive que ir lá fazer um documento para que todos soubessem, ó, é meu filho. Em qualquer lugar do mundo, puxou no sistema, tá lá. Arthur Rosa, filho do David Rosa. Quando você entregou sua vida a Jesus, você já é filho. Você diz, eu creio, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Então você já é filho. Mas quando você desce as águas do batismo, é um documento. Jesus disse assim, ó, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É um documento. Uma outra parábola para você. Eu sou casado há 10 anos. 10 anos com a Audrey. 10 anos que Deus deu esse milagre para ela. Essa bênção, essa promessa.
Imagina que um dia eu chego para a Audrey, e aí eu tenho essa aliança onde qualquer mulher que olhar para minha mão esquerda vê que eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um compromisso com uma única mulher. O dia que eu me casei, eu disse não para qualquer outra mulher do mundo, e sim apenas para a Audrey. Amém? E aí, um dia eu vou viajar, ficar uns dias fora, e falo para a Audrey, amor, eu estou indo viajar, mas eu não quero ir de aliança, eu vou deixar a aliança em casa. Rola isso, irmã? Hã? Pode ou não pode? Irmão, o pau vai quebrar lá em casa. Eu não sei nem se eu vou estar vivo para ir viajar. Por quê? Essa aliança aqui é o meu casamento? Não, mas ela representa o meu casamento. E se eu tiro a aliança e digo para a Audrey, eu estou indo para um lugar e eu não quero ir de aliança, eu estou dizendo, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho um compromisso com você. Estão me acompanhando? Quando você diz assim, eu creio em Jesus, amo vir à igreja, mas não quero me batizar agora, acho que ainda não estou preparado, não é o tempo. Você está dizendo assim, eu quero ter um relacionamento com Jesus, mas não quero que as pessoas saibam que eu tenho um relacionamento com Jesus. Amém? Eu não lembro nem o que eu estava falando para eu ter entrado nesse assunto. Deles não serem batizados ainda, né? Enfim, é só para não achar que eu estou desmerecendo o batismo. Então o batismo é importante. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. É um ato contínuo. Então, voltando aqui, eles não eram batizados ainda nas águas, mas já eram batizados no Espírito Santo. Então a gente só está aprendendo aqui algumas coisas sobre o batismo no Espírito Santo, amém? Terceiro, Paulo pregando em Éfeso, em uma das suas viagens missionárias. Atos capítulo 19, a partir do verso 1. Abre aí. Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje, diga amém. Vamos lá, vamos ler até o verso 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, a pergunta de Paulo para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E olha o que eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, um batismo que apontava para Jesus. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, não no batismo de João, mas agora batizados no nome do Senhor Jesus. Então esses daqui agora são primeiro batizados nas águas, e agora o que acontece? Verso 6, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então, a gente viu primeiro um grupo que não eram batizados nas águas e foram batizados no Espírito Santo. Agora a gente vê um grupo que foram primeiro batizados nas águas, e aí o apóstolo Paulo lhes impôs as mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Qual foi a principal evidência, então, que eles haviam sido batizados no Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Amém? Então, eu trouxe isso aqui para vocês, para a gente chegar aonde a gente parou na semana passada, que é 1 Coríntios capítulo 14. Então, eu gastei meia hora aqui só para a gente chegar onde a gente parou semana passada. 1 Coríntios capítulo 14. Está aprendendo ou não? Vamos lá? Verso de número
2, lembra que no verso 1 a gente falou sobre seguir o caminho do amor? Amém? E agora, verso de número 2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. Então a Bíblia está dizendo que quando eu estou falando em línguas, a primeira coisa que você precisa saber sobre o falar em línguas é que ninguém vai entender. Amém? Quando você fala em línguas, ninguém vai entender. A Bíblia diz que em espírito você fala mistérios. Existem mistérios no reino de Deus. Existem coisas, meu irmão, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem jamais chegou ao coração do homem. Mas esse mesmo texto continua dizendo, mas que o Espírito revela. Então eu estou aqui, ó, são coisas que eu não entendo, são coisas que eu não sei, mas que o meu espírito está comunicando com Deus, o meu espírito está orando mistérios que eu não conheço, mas são mistérios que estão sendo revelados. Não é a minha carne que ora, não é a minha alma que ora, é o meu próprio espírito. Ninguém está entendendo, mas é o meu espírito se comunicando direto com o Espírito de Deus, falando mistérios do reino. Aleluia! Segunda coisa que você precisa saber sobre o falar em línguas. O apóstolo Paulo nos dá um conselho no verso de número 13 do capítulo 14. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Então a segunda coisa que você precisa saber é que, além do dom de falar em línguas, o capítulo 12 de 1 Coríntios diz que existe o dom de interpretar as línguas. E o apóstolo Paulo nos incentiva, esse é o segundo ponto que nós precisamos entender aqui hoje, ele nos incentiva a orar para que Deus nos dê o dom de interpretar as línguas. Amém? Olha só, a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 2,9, eu recitei aqui para vocês. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora olha o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Opa! Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você está orando, a Bíblia diz, não é a sua alma, não é a sua carne, é o seu espírito. E o seu espírito, a Bíblia diz, que sonda os mistérios, as coisas mais profundas de Deus. Imagina só o espírito procurando, caçando, cavando nas coisas mais profundas de Deus. Não é aquilo que você acha que é legal, que é bom para você, que é isso, que é aquilo. É o Espírito Santo procurando lá no fundo do livro, lá no fundo do baú, os planos, os projetos, as coisas que Deus tem para você, para a sua vida, aquilo que pode ser liberado hoje, liberado amanhã, e você está lá, e é o Espírito trazendo as revelações dos mistérios. Aleluia! Terceiro, a Bíblia diz que quem ora edifica a si mesmo, é o verso 4. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, quanto mais, olha isso aqui, hein? Quanto mais você ora em línguas, Michel, a Bíblia diz que você cresce. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? É crescer, construir, fazer crescer. Então, meu amigo, você está indo lá para a clínica atender seus pacientes. Está no trenzão lá, é só aqui, ó. E aí você chega lá no trabalho, tem a paciente que ninguém consegue atender, que ninguém consegue ajudar, que ninguém consegue entender. E aí você chega e parece que a coisa acontece, a coisa flui. E por quê? Porque você foi crescendo, você foi fluindo.
Vai chegar lá na obra, Vitor, não tem ninguém, tem um problema lá que ninguém está entendendo, ninguém está sabendo resolver. Você está no caminho lá só. Você está crescendo. É o Espírito procurando as coisas mais profundas de Deus e trazendo a você revelações. Você vai chegar lá e você vai dizer: é assim que faz, é assim que fala, é desse jeito, é desse jeito. Quanto mais você ora em línguas, mais você cresce. Você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, eu não sei o que você vai fazer, mas meu irmão, começa a usar melhor o seu tempo. Vai no carro, vai no trem, vai na van, vai aonde for. Meu irmão, tá fazendo nada para Ô pastor, eu achei que era só no culto que a gente orava. Eu achei que era só quando a gente sentia um arrepio, quando tocava o louvor, o teclado, aí que a gente, meu irmão, você é mordomo do dom de línguas. Eu falo quando eu quero e paro quando eu quero. Eu sou mordomo desse dom que Deus me deu. Então eu estou em casa, às vezes deitado, eu estou em casa lavando louça, lá coisa rara, isso quase não acontece. Eu não posso falar mentira aqui, vai. Mas raras vezes que eu estou lá, estou deitado, a gente precisa usar isso, porque quanto mais você fala, mais você cresce. Quarto, todos devem falar em línguas. Verso de número 5 do capítulo 14. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Paulo está expressando um desejo de que todos falem em línguas. Ah, pastor, mas ele está dizendo ali que prefere que a gente profetize. Irmão, preferência é diferente de exclusividade. Você está lá no mercado, está assim, caixa preferencial. Significa que existem pessoas que têm preferência. Mas se não tiver ninguém, você pode usar o caixa. Existem faixas de ônibus que está assim, ó, preferencial para ônibus. E existem faixas que está exclusiva para ônibus. Então Paulo não está dizendo assim, ó, não falem em línguas, apenas profetizem. É isso que ele está falando? Ele está dizendo, eu gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que vocês profetizem. Existe uma bagunça ali que Paulo está tentando organizar na igreja de Corinto. Porque as pessoas estavam todas perdidas, eles tinham os dons, mas não sabiam como usar, eles estavam todos perdidos. Então existiam pessoas que ficavam falando em línguas e já estavam querendo aparecer com aquilo, falar alto na igreja, aquela bagunça, todo mundo. E alguém tentando pregar, ensinar, e as pessoas querendo falar em línguas e aquela coisa. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Organizando. E aí existe um princípio. Pastor, por que ele diz assim? Prefiro que profetize do que fale em línguas. É um princípio bíblico, irmão. Ele diz assim, ó, quem profetiza edifica a igreja. Não, assim mesmo não, irmão. Estou aqui 2 dias já falando. Quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. É um princípio bíblico. O próprio Paulo disse, o Senhor não nos ensinou que melhor é dar do que receber? É um princípio. Quando eu edifico, quando eu estou profetizando, eu estou dando. Quando eu estou falando em línguas, eu estou recebendo. Agora, meu irmão, como eu posso dar algo que eu não tenho? Como eu vou profetizar? Como eu vou edificar se eu não estou edificado? Então eu preciso edificar a mim, para que eu possa edificar a igreja. Então eu venho para o culto e eu venho. E aí agora eu posso profetizar sobre a igreja. Então o apóstolo Paulo não diz, não falem em línguas. Ele diz, eu gostaria que todos falassem em línguas. Amém?
Ó, o finalzinho do capítulo, verso 39, já mata esse assunto aqui pra gente. Ele diz assim, ó: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então estava a gente lá querendo falar em línguas e atrapalhar quem estava pregando, atrapalhar quem estava profetizando, e Paulo está organizando, e ele está dizendo assim, ó: busquem com dedicação o dom de profetizar, mas não proíbam quem está falando em línguas, é só organizar. É só organizar. Meu irmão, você precisa saber que o dom de falar em línguas, Deus te deu mordomia sobre ele. Então você não vai chegar lá no seu trabalho, que maluco é esse, interna? O que está acontecendo? Mas você pode estar lá no computador e está aqui, ó. Hã? Você vai entrar no trem lá, calamaia, surie, decanta, não. Você pode pôr seu fonezinho lá, pegar seu livro ali, ó. Chorebede caramache kete carabache caramandarabasori mandarabache carabacho. Você está crescendo, se edificando. Quinto e último, para a gente terminar. O louvor já pode subir aqui. Quanto mais você orar em línguas, melhor será a sua vida com Deus. Verso de número 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. O que ele está dizendo? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo não está falando apenas sobre falar, ele está falando sobre quantidade. Amém? Ele está dizendo assim, ó: eu falo muito, eu falo, mas eu não falo, eu falo mais do que todos vocês. Quanto mais você orar em línguas, melhor será a sua vida com Deus. Dá uma analisada na vida do apóstolo Paulo, meu irmão. O cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. O cara que falava com judeus e com gentios, com pobres e com ricos. Dá uma analisada em quem é o apóstolo Paulo e vê se ele tinha alguma vida com Deus. É o cara que está dizendo assim, ó: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Quanto mais você falar em línguas, melhor será a sua vida com Deus. Verso de número 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. E aí alguém pode ler esse texto. Não, mas ele está dizendo que prefere falar palavras compreensíveis. É melhor falar 5 palavras de entendimento do que 10.000 em línguas. Não, meu irmão. Eu vejo de outra forma. Eu vejo que quanto mais eu orar em línguas, quando eu chegar aqui, menos eu vou precisar falar para vocês. Quanto mais eu orar em línguas, menos trabalho eu vou ter. Quanto mais eu orar em línguas, quanto mais a doutora Laura orar em línguas, menos trabalho vai ter lá no trabalho dela. Vai falar e vai ser objetiva, vai ser direta. Ele está dizendo assim, ó: 10.000 palavras em línguas. Quando eu chegar aqui com 5 palavras, eu resolvo tudo. Precisamos exercitar esse dom, meu irmão. Para finalizar, fica de pé. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Olha só. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele está dizendo assim, ó: Paulo, Timóteo, eu impus as mãos e você já recebeu. Mantenha isso vivo. Ele está dizendo para Timóteo: continue falando em línguas, não enterre isso.
Há muitos anos atrás, eu fazia parte do nosso Ministério de Obreiros da igreja, os auxiliares. E a gente tinha alguns treinamentos, e um deles era a aula sobre o Espírito Santo. E aí o pastor Oswaldo, pai da pastora Érica, foi dar essa aula pra gente. Quem conhece o pastor Oswaldo aqui, o pai da pastora Érica? Quem conhece? Poucos. Mas se você chegava a qualquer horário na igreja, e o pastor Oswaldo estava lá assim, só mexendo a boca assim, ó. Qualquer horário que você via ele estava lá. É ou não é? E aí ele foi dar aula sobre o Espírito Santo. E aí a gente estava lá em poucas pessoas, e ele dando essa aula, ele pegou e falou assim, quem é que fala em línguas já? Quem é que já é batizado no Espírito Santo? Eu falo, pastor. Você fala? Eu falo, pastor. Quando que você fala? Aí eu já dei uns 2 passos para trás. Falei, no culto. Na hora da oração, do louvor, assim, que eu fico arrepiado. Aí eu começo, né? Ele olhou. Ele chegou bem pertinho assim, ó. Falou assim, você está enterrando o dom que Deus te deu. Eu queria chorar, eu não chorei porque eu falei, vou manter a... Você está enterrando o dom que Deus te deu. A gente estava ali, mas alguns assim, quem que não é batizado aqui ainda? Aí as pessoas já assim, né? Quem era já falou que não era, depois de mim. Aí o velhinho só foi colocando a mão assim, falando, receba. O Hugo estava lá nesse dia, o Hugo foi batizado no Espírito Santo nesse dia. Receba. E eles começaram a chorar, abacaxi, quetere, mandarabaxo. Meu irmão, é o conselho que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Não permita que esse dom se apague, não permita que essa chama se apague. Quanto mais você ora, mais você cresce, mais você se aproxima, mais segredos você descobre. Quem aqui já é batizado no Espírito Santo e ora em línguas? Levanta a mão. Quem não é? Agora abaixo, quem não é? Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Você que não é, vem aqui na frente. Você que já é, você já sabe o que você tem que fazer. Você que já é, você já sabe o que você tem que fazer. Vamos lá. Vai encher a casa, vai encher a casa, vai encher a casa. Vai encher a casa, vai encher a casa, vai encher a casa. Vai encher a casa. Vem Espírito Santo. Como no dia de Pentecostes, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vocês estão aqui na frente, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não é nada racional. Você vai ficar achando, é coisa da minha cabeça. Isso nem passa pela sua cabeça. É do teu espírito para o próprio Deus. Você vai receber agora. É só você abrir a sua boca e começar a falar. Então não tenta entender, não tenta racionalizar. Só recebe. Ah, é coisa... Não, não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo já aí. É o próprio Espírito Santo. Então você só vai abrir a sua boca e começar. Abrir a sua boca e começar a falar. A igreja estende as mãos aqui para eles. O louvor vai ministrar essa canção. Eu junto com os líderes.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Tem gente sendo batizada no Espírito Santo aqui já. As palavras estão vindo, não... Vem daqui, ó, vem daqui, ó. Você já recebeu o Espírito Santo aí agora? Abre a tua boca e começa a falar. Solta a língua aí agora. Começa a falar, pode falar. Alai kenei comandai amandei karamande show. Rebei kalamandai amande show. Não é para você cantar agora, não é para você dar glória agora, não é para você enrolar a língua agora, não. É para você falar, tá aí em você já. É só abrir a tua boca e falar, falar. Arabaxe rebede rabaxo rabaxei. Destrava agora todo impedimento na mente agora. Toda razão agora. Abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e fala.
Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Toma eles agora, Jesus. Toma eles agora, Jesus. Ora, 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 ora. Vamos, já recebeu, abre a boca e fala. Creia, creia, já está em você. Não adianta tentar entender as palavras, não adianta tentar encaixar os verbos, as frases.